Desde o Velho Testamento, a ideia de expiação, de derramamento de sangue, todas essas coisas já falam de salvação. Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Paulo cita Davi quando disse: bem-aventurado aquele a quem o Senhor imputa sua justiça sem as obras. Portanto, esse assunto é claríssimo na Bíblia. Alguns outros assuntos isolados podem parecer difíceis. Nós encontramos Pedro falando de algumas partes escatológicas das cartas de Paulo que são difíceis de interpretar, mas quando tomadas como partes, tanto que ele fala partes difíceis, quando integradas ao todo, elas ganham clareza. Quando colocadas no contexto, elas ganham clareza. Mas a salvação é o assunto, irmãos, que você pode encontrar não apenas dividido em partes espalhadas por toda a Bíblia, você o encontra completo em toda parte da Bíblia. É o assunto mais claro. A Igreja Católica dizia que não poderia dar a Bíblia ao homem comum na sua língua nacional, porque ele iria interpretar a Bíblia erroneamente, que a Bíblia era um livro muito difícil. Somente pessoas como os bispos, os sacerdotes que passaram por universidades, que conheciam uma tradição esotérica, teriam condições de interpretar. E faziam questão de tornar a coisa aparentemente difícil e esquisita, com cerimônias complexas, com celebração da missa em latim, tudo para o homem comum achar que nunca poderia entender a Bíblia. Não lembraram, irmãos, que a Bíblia foi escrita por pescadores do Novo Testamento? Aleluia! No Velho Testamento nós temos boiadeiro, agricultor. Este livro foi escrito para você entender. Na época do Novo Testamento havia o grego clássico falado pelos filósofos e o koiné, que era o do homem comum. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita em koiné. O grego do Novo Testamento é o grego do homem comum. Leia Buda, aí é complicado. Linguagem esotérica, abstrata, ninguém entende nada. Mas olhe Jesus falando por parábolas. Olha, o reino de Deus semelhante a um bom pastor que cuida das ovelhas. Ele estava falando isso aí para intelectual, irmãos. É como uma semente. É como um homem que dá uma festa para o casamento de seu filho. Ele estava falando para gente que precisa de universidade para entender isso. Ele estava falando aquilo que o homem comum entende, porque a Bíblia foi escrita para ser entendida. Por isso que na Escritura está escrito: quem lê, entenda. Dá para entender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ensinou a clareza das Escrituras quando enfrentou o diabo. Porque o diabo quis dar interpretação à Bíblia. Jesus não deu interpretação não, citou-a, pura e simplesmente. O diabo dizia: olha, transforma estas pedras em pães. Está escrito que tu tens, que tu pode fazer isso, tu és o Filho de Deus, tu não é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Então transforma estas pedras em pães. Era um argumento dedutivista. Se tu é o Filho de Deus, tem poder, transforma essa pedra em pão. Jesus não deu explicação nenhuma para o diabo. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: ó, salta daqui, porque se tu pulares, os anjos vão te segurar. Está escrito na Bíblia. Era uma interpretação, porque estava escrito na Bíblia que os anjos iam segurar se ele tropeçar, mas não se ele pular. Era uma indução apressada. De um caso ele queria para outro. Os intérpretes, entre aspas, terminam deturpando o sentido muitas vezes. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não dava explicação. Está escrito! Porque a Bíblia é um livro claro. E por ele ser claro, a Reforma ensinou o livre exame das Escrituras. Livre exame não é livre interpretação. A Igreja Romana diz: Lutero defendeu a livre interpretação. Não. Lutero dizia que a interpretação é aquela que é dada pelo Espírito Santo. Ninguém é livre para interpretar a Bíblia como quiser, mas todos são livres para examinar e ouvir a voz de Deus nela. Todos são livres para examinar e constatar a verdade que o Espírito revela, porque ela está estampada nas Sagradas Escrituras.
Em João capítulo 5, Jesus disse aos fariseus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Note, examinai. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz assim no versículo 11: ora, estes foram mais nobres, os bereanos, do que os que estavam em Tessalônica, diz Paulo, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo pregou para os bereanos e disse: esses aí são melhores do que os de Tessalônica, porque eles estão examinando para saber se o que eu digo está dentro da Bíblia. Então Paulo não era o dono do sentido, Paulo se alegrou por eles examinarem. Paulo disse: eu quero que examine mesmo, porque a palavra final é da Escritura e eles podem descobrir a verdade nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é a única regra de fé e de prática. A Bíblia é clara na sua mensagem. Outra coisa da reforma é que a Bíblia ela tem um núcleo que dá sentido a todas as partes. Ela tem uma pré-compreensão, como diriam os hermeneutas mais recentes. Ela tem um vetor que dá sentido ao todo. Quando se vai ler um livro, a gente tem que sempre perguntar qual é o tema desse livro, qual é o tema da Bíblia. O tema da Bíblia é Jesus e salvação. Este livro foi escrito para falar quem Jesus é, o que ele fez e a salvação que é por intermédio dele.